Bom dia, aposentado! Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, dia 1 de julho, sobre a revisão da vida toda. Você sabia que, neste exato momento, existe uma proposta concreta, tramitando no Senado Federal, que pode ser a única e última chance real de garantir a inclusão dos salários anteriores a julho de 1994 no cálculo da sua aposentadoria? Isso mesmo. Enquanto muitos acreditam que o assunto está encerrado, há uma articulação decisiva acontecendo nos bastidores, e o seu envolvimento pode ser determinante para o futuro do seu benefício. Para você que já está cansado de promessas vazias e discursos políticos, saiba que o maior risco agora é ver essa oportunidade se perder por pura desmobilização popular. O projeto de lei em discussão pretende incluir um parágrafo único no artigo 3º da Lei 9.876 de 1999, estabelecendo de forma clara o direito à revisão da vida toda. Se essa alteração for aprovada, ela pode obrigar o INSS a recalcular milhares de benefícios, corrigindo uma das maiores injustiças já cometidas contra os aposentados brasileiros. Não é exagero. Se essa chance for desperdiçada, dificilmente outra surgirá nos próximos anos, pois o ambiente político e jurídico está cada vez mais fechado para avanços nos direitos previdenciários. Comente agora Revisão da Vida Toda Já, para se juntar à luta dos aposentados contra o crime que está sendo cometido contra quem trabalhou a vida inteira e agora vê seus direitos sendo negados por pura estratégia política. Sua participação é essencial para mostrar que não estamos falando de um pequeno grupo, mas de milhões de brasileiros que exigem respeito e justiça. Agora, vamos entender de onde surgiu essa mobilização e por que ela é tão crucial neste momento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 1102, frustrou a expectativa de milhares de aposentados ao limitar o direito à revisão da vida toda, mesmo diante de argumentos sólidos sobre a necessidade de considerar todo o histórico contributivo do segurado. O que está em jogo é o reconhecimento de que o cálculo da aposentadoria deve levar em conta todos os salários de contribuição, inclusive aqueles anteriores ao chamado Plano Real, ou seja, antes de julho de 1994. Muitos trabalhadores tiveram suas maiores contribuições justamente nesse período e, por isso, foram gravemente prejudicados pela regra de transição imposta pela Lei 9.876. O problema é que, após a decisão do Supremo, restou praticamente inviável buscar a revisão da vida toda pela via judicial. As portas se fecharam para novas ações, e quem ainda tinha esperança de ver seu benefício recalculado se viu diante de um muro quase intransponível. É nesse cenário que surge a proposta legislativa no Senado, que pode reabrir essa possibilidade de forma definitiva, alterando diretamente a lei e obrigando o INSS a reconhecer esse direito. Você pode estar se perguntando, por que começar pelo Senado e não pela Câmara dos Deputados? A resposta é simples e estratégica. O Senado conta com 81 parlamentares, enquanto a Câmara tem 513 deputados. Articular uma maioria no Senado é muito mais viável, rápido e eficiente, além de evitar que o projeto fique parado por anos, em meio a disputas políticas e interesses diversos, como tantas vezes já aconteceu com outras propostas importantes para os aposentados. Além disso, no Senado existe o mecanismo da ideia legislativa, que permite à sociedade civil apresentar sugestões diretamente, algo que não existe na Câmara dos Deputados. Outro ponto fundamental é que existe atualmente um projeto de lei apresentado pelo senador Paulo Paim, mas que, segundo especialistas e lideranças do movimento dos aposentados, é considerado um engodo, ou seja, uma proposta desestruturada, confusa e que não resolve o problema de fato. A intenção desse projeto seria mais criar uma narrativa política do que realmente garantir a revisão da vida toda. Se a mobilização começar pela Câmara,
corre-se o risco de, ao chegar ao Senado, encontrar esse projeto concorrente e acabar em um impasse que pode inviabilizar qualquer avanço real. É importante lembrar que, historicamente, muitos projetos de lei que prometiam resolver questões importantes para os aposentados acabaram servindo apenas de palanque político em anos eleitorais. Propostas como o 14º salário, antecipação do 13º e outras tantas ficaram anos tramitando sem nunca sair do papel. O risco de ver a revisão da vida toda ter o mesmo destino é enorme se não houver uma articulação inteligente e focada, começando pelo Senado, onde o debate pode ser mais qualificado e menos sujeito a manobras protelatórias. A proposta em discussão é objetiva e direta: incluir um parágrafo único no artigo 3º da Lei 9.876. Isso garantiria, de uma vez por todas, que todos os salários de contribuição do trabalhador sejam considerados no cálculo da aposentadoria, corrigindo a distorção criada pela regra de transição que desconsiderou os salários anteriores a julho de 1994. Para muitos aposentados, isso pode significar um aumento significativo no valor do benefício, refletindo de forma mais justa o esforço de uma vida inteira de trabalho. Agora, vamos tratar de uma questão prática que muitos têm levantado. Por que não criar a proposta legislativa diretamente na Câmara dos Deputados? A resposta está na própria estrutura do Congresso Nacional. Na Câmara, não existe a possibilidade de apresentar ideias legislativas diretamente pela sociedade civil. Além disso, articular com mais de 500 deputados é uma tarefa monumental, sujeita a todo tipo de barganha política e demora. No Senado, com 81 parlamentares, é possível construir uma maioria mais rapidamente e encaminhar o projeto de forma mais eficiente para a Câmara, onde, após 2 votações, pode ser aprovado sem grandes obstáculos, desde que venha já bem estruturado e com o apoio popular consolidado. Outro ponto que merece destaque é a necessidade de ampliar o debate para além das redes sociais. Embora o YouTube e outras plataformas sejam importantes para mobilizar uma parte do público, a maioria dos aposentados ainda não está conectada a esses canais. É fundamental levar a discussão para a imprensa tradicional e para a opinião pública em geral, alcançando os mais de 120 mil aposentados que podem ser beneficiados, mas que ainda não estão engajados na luta. Só assim será possível pressionar os parlamentares e garantir que a proposta avance de verdade. Muitos se perguntam se vale a pena continuar lutando, diante de tantas decepções e promessas não cumpridas. A resposta é clara. Se essa ideia legislativa for derrotada, dificilmente haverá outra oportunidade. Todos os outros caminhos já foram fechados, seja no judiciário, seja em tentativas anteriores de mudança legislativa. Por isso, a mobilização agora é fundamental. Não se trata de um projeto pessoal, de busca por audiência ou votos, mas de uma causa coletiva, que pode corrigir uma das maiores injustiças já vistas no sistema previdenciário brasileiro. É importante entender que a revisão da vida toda não é um privilégio, mas um direito legítimo de quem contribuiu durante décadas para a previdência social. A regra que desconsiderou os salários anteriores a julho de 1994 foi criada em um contexto de transição econômica, mas acabou penalizando justamente aqueles que mais contribuíram no passado. Muitos trabalhadores tiveram salários elevados antes do Plano Real e, ao se aposentarem, viram seus benefícios reduzidos de forma drástica porque esses valores simplesmente não entraram no cálculo. Isso não faz sentido do ponto de vista da justiça social e do reconhecimento do esforço de cada cidadão. Para ilustrar, imagine um trabalhador que, durante os anos 80 e início dos anos 90, teve uma carreira sólida, com salários acima da média. Ao se aposentar após 2000,
Ele viu apenas as contribuições feitas a partir de julho de 1994 serem consideradas, ignorando décadas de esforço e recolhimento. O resultado foi um benefício muito menor do que o devido, prejudicando não só o próprio segurado, mas toda a sua família, que depende desse valor para sobreviver com dignidade. Outro exemplo prático. Pense em uma professora que começou a contribuir para o INSS ainda na década de 70, com salários que, corrigidos, seriam bastante relevantes para o cálculo do benefício. Ao se aposentar, ela percebeu que todo esse período foi simplesmente descartado, reduzindo drasticamente o valor da aposentadoria. Casos como esse se repetem em todo o país, mostrando o quanto a regra atual é injusta e precisa ser corrigida urgentemente. O argumento usado pelo governo e pelo INSS para manter a regra atual é a chamada segurança jurídica e o equilíbrio financeiro da Previdência. No entanto, esse discurso ignora o direito individual de cada segurado de ter seu benefício calculado de acordo com todo o seu histórico contributivo. Não se pode sacrificar a justiça individual em nome de uma suposta estabilidade do sistema, especialmente quando essa estabilidade é construída às custas de quem mais contribuiu. É fundamental que os aposentados compreendam que a luta pela revisão da vida toda não é apenas por um valor maior de benefício, mas pelo reconhecimento do seu trabalho e da sua contribuição para o desenvolvimento do país. Cada real descontado do salário ao longo de décadas deveria ser considerado no momento da aposentadoria, e não descartado por uma regra de transição mal elaborada. Muitos se perguntam sobre o andamento da proposta no Senado. Atualmente, lideranças do movimento dos aposentados estão em contato direto com parlamentares, agendando reuniões e buscando apoio para que o projeto avance rapidamente. A pressão popular é essencial nesse momento, pois os senadores precisam sentir que há uma demanda real e urgente por essa mudança. Quanto mais pessoas se manifestarem, mais difícil será para os parlamentares ignorarem o clamor dos aposentados. Outro ponto importante é a necessidade de transparência e participação direta dos interessados. Não basta confiar apenas nos canais oficiais ou nas redes sociais. É preciso buscar informações, participar de audiências públicas, enviar mensagens aos senadores e pressionar para que o projeto seja colocado em pauta e votado o quanto antes. O tempo é curto e a janela de oportunidade pode se fechar rapidamente se não houver mobilização suficiente. É compreensível que muitos aposentados estejam desanimados após tantas derrotas e promessas não cumpridas. No entanto, essa proposta legislativa representa uma chance real de mudança, desde que haja engajamento e pressão popular. Não se trata de um favor, mas de um direito legítimo, que precisa ser reconhecido e garantido por lei. Vale lembrar que a revisão da vida toda já foi objeto de intensos debates jurídicos, especialmente no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1102. A decisão final acabou frustrando as expectativas dos aposentados, mas deixou claro que a única saída agora é pela via legislativa. Por isso, o projeto de lei em tramitação no Senado é tão importante e precisa do apoio de todos. É preciso também ficar atento a manobras políticas que podem tentar desviar o foco ou enfraquecer a proposta. Projetos concorrentes ou emendas que visam apenas criar uma aparência de solução sem realmente garantir o direito à revisão da vida toda devem ser denunciados e combatidos. O objetivo é aprovar uma alteração clara e objetiva na lei, que não deixe margem para interpretações ou postergações por parte do INSS. Para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o impacto da revisão da vida toda, basta considerar que, em muitos casos, o aumento no valor do benefício pode chegar a centenas de reais por mês, fazendo uma diferença enorme no orçamento familiar. Não se trata apenas de uma questão financeira, mas de dignidade e respeito ao trabalhador que contribuiu durante toda a vida. Além disso,
A aprovação da proposta pode abrir caminho para outras melhorias no sistema previdenciário, mostrando que a mobilização popular é capaz de conquistar avanços concretos, mesmo em um cenário político adverso. É um sinal de que os aposentados não estão sozinhos e que a luta por direitos pode, sim, produzir resultados. Outro aspecto relevante é a importância de não se deixar levar por discursos pessimistas ou derrotistas. Embora o ambiente político seja difícil, a história mostra que mudanças importantes só acontecem quando há pressão e participação ativa da sociedade. A aprovação da revisão da vida toda depende, em grande parte, do engajamento dos próprios aposentados e de seus familiares, que devem se unir em torno dessa causa. É fundamental também desconfiar de promessas fáceis ou soluções milagrosas apresentadas por alguns políticos em véspera de eleição. Muitas vezes, esses projetos são criados apenas para gerar visibilidade e não têm qualquer chance real de serem aprovados. O foco deve ser em propostas concretas, com articulação séria e compromisso real com os direitos dos aposentados. Para quem deseja acompanhar de perto o andamento da proposta, é possível acessar o site do Senado Federal, onde todas as informações sobre o projeto estão disponíveis, incluindo o texto completo, os parlamentares envolvidos e as etapas de tramitação. Também é recomendável participar de grupos de discussão, fóruns e associações de aposentados, que costumam organizar mobilizações e campanhas de pressão junto aos parlamentares. Outra dica importante é buscar apoio de entidades de classe, sindicatos e organizações da sociedade civil, que têm maior capacidade de articulação e podem ajudar a dar visibilidade à causa. Quanto maior a mobilização, maiores as chances de aprovação da proposta. Por fim, é preciso ter clareza de que a luta pela revisão da vida toda é uma questão de justiça e reconhecimento. Não se trata de pedir um favor ou um benefício extra, mas de exigir aquilo que é devido a quem trabalhou e contribuiu durante toda a vida. A aprovação da proposta pode corrigir uma injustiça histórica e garantir que os aposentados recebam o que realmente lhes pertence. Portanto, participe, pressione, busque informações e não desista. A revisão da vida toda é uma causa legítima e necessária, que pode mudar a vida de milhares de brasileiros. A hora de agir é agora, antes que seja tarde demais.